Então, vamos lá agora para falar sobre tabelas, ou arrays multidimensional e unidimensional, certo? A gente vai chegar ao seguinte assunto. É importante a gente armazenar dados, estrutura de dados, correto? Nós, quando começamos a desenvolver, a gente quer armazenar informações. A gente falou sobre variáveis, então variáveis tem como objetivo armazenar valores. As tabelas na linguagem de programação, a gente pode entender como seguinte interpretação: todos os elementos de uma tabela partilham o mesmo tipo de dados. Então existe vários valores, uma tabela, neste caso, existe vários valores, e esses valores são do mesmo tipo, tem que ser do mesmo tipo. Então você pode dentro de criar uma tabela, ou chamada array, no C# e armazenar valores. Para cada dado que você está armazenando é o mesmo tipo, sendo que os elementos que dependem diretamente dos seus limites inferior e considerado zero, e o superior a definir pelo programador. Então a gente define o tamanho de uma tabela, a gente pode definir isso. O limite inferior é considerado zero. Então, o que é uma tabela chamada dos arrays presume uma representação vetorial, que é ditado pelo seu número de dimensões, onde cada elemento é pontualmente identificado através da sua posição em cada um dos seus eixos. A gente vai explicar aí na instante. Essa posição pode ser idealizada como um compartimento virtual, que acolhe um conteúdo independente de todos os outros. Quanto ao número de dimensões, as tabelas encontram-se divididas em dois grandes grupos, unidimensionais e multidimensional. Primeiro a gente vai falar de unidimensionais, certo? Então, dois grandes grupos. As tabelas são ordenadas em dois grandes grupos, unidimensionais e multidimensionais. Vamos, tudo que eu falei aqui, vamos aplicar para o código. Vamos resumir aqui no código, certo? Então, eu tenho aqui, eu tenho aqui meu Visual Studio aberto, correto? Então, vamos ao seguinte. Conforme a gente, deixa eu dizer aqui, uma tela. Como a gente falou, vamos falar aqui sobre tabela ou arrays, em inglês, certo? Então, a tabela que você pode ver seu Excel, que você sabe, você pode armazenar os valores, uma coluna, em outro e outros dados. Mas em linguagem de programação, a gente trabalha com o seguinte nomenclatura, o seguinte sintaxe, certo? Então, vamos falar sobre tabela unidimensionais, certo? Tabela ou arrays na linguagem C#, que é só comentário aqui do código. Esse código não será executado. Então, a sintaxe. Então, tem aqui seu tipo. Tem aqui a sintaxe é o tipo. Você coloca o tipo, o nome do tipo. Neste caso, você tem que ser o tipo aqui especificado. Aí você pode colocar o array, que é o nome da descrição. O tipo vai ser entre colchetes, que vai ser referencial. Após isso, você vai colocar um new, que é para criação. Se você expressa o mesmo tipo, você está também dizendo que esse tipo tem que ser do mesmo tipo. E o tamanho. Então, a descrição, a estrutura é dessa forma. Porém, você não vai escrever dessa forma, correto? Você vai escrever do seguinte jeito. O tipo, se eu quero um array de um tipo, então eu vou dizer que eu quero string entre colchetes, certo? Então esse
que é string, você vai especificar assim. Você vai dar uma descrição. De cada eu vou chamar de array, mas pode ser qualquer uma tabela, certo? Vou chamar de array. Eu vou colocar new novamente, string e o tamanho, certo? O tamanho que você vai especificar, você pode dar o tamanho se esse caso quer uma dimensão só. Por que uma dimensão? Aqui. Por que uma dimensão? Porque só a gente vai só armazenar um valor nesse array, certo? Então, string. Neste caso, você está atribuindo, você está criando uma tabela aqui. Essa tabela é chamada de array. Para a gente manipular ela, a gente tem que acessar ela. Então, a sintaxe é dessa forma, tipo e array, certo? Aqui a gente está trabalhando com tabela unidimensional. Que é a tabela unidimensional. Vamos fazer o seguinte: para eu atribuir valores a essa tabela, eu vou ter que especificar o seguinte: então, aluno, não, neste caso, array, desculpe, array, neste caso aqui, ó, neste caso aqui eu vou digitar aqui, por exemplo, alunos. Porque array aqui é um objeto que eu digo o nome, é melhor, alunos. Para eu atribuir valores, eu vou especificar, vou colocar entre colchete, porque entre colchete aqui eu vou dizer qual a posição que eu quero armazenar esse aluno, o nome do aluno, um dado. Então eu vou na posição, sempre começa com a posição 0, certo? 0, eu vou armazenar aqui, Manuel, certo? Essa é um exemplo. Se eu quero aqui armazenar Manuel, então que foi que tá? Ele não está identificando porque eu na verdade eu estou aqui numa classe programa, só que ele não tem a classe inicial, certo? Eu tenho que criar aqui a classe inicial, que é o programa. Eu esqueci. Vamos lá aqui. Eu estava em outra aula. Você aqui no bloco de notas. Vou dar Ctrl C porque eu estava numa aula que eu excluí a classe que inicia o programa. Neste caso aqui foi a aula passada. Eu não alterei. Porque o negócio é na hora. Essa criação de variáveis. Aqui, neste caso, tem que ter essa classe aqui. A aplicação que eu só olho primeiro tem que ter a classe static main string reacts para você poder executar, certo? É o primeiro classe que é executado. Isso aí é outro assunto que a gente vai tratar. Vamos lá colocar novamente o código aqui que eu salvei. Agora sim, certo? Então a gente está continuando aqui, a gente armazenou na posição 0. E aí assim por diante. Na posição do 1 2 M Mike, certo? E outro na posição 3, o Edson, posição 4, Jéssica, esquerda descendo,
são 5. Aí vai por diante aqui, ó. Testei aqui. Pronto. Esses são os valores que armazenados no array, certo? Esse é um array multidimensional. Então, a forma de atribuição é essa. Então, você pode vasculhar como é que faz isso, já tem um assunto e na documentação da Microsoft e analisar, certo? Vamos agora para o array unidimensional, certo? Neste caso, a gente está analisando o array unidimensional. As tabelas multidimensionais, os arrays, são mais utilizados neste caso, pois a utilização das duas dimensões está presente. Na maior parte dos casos, em projetos específicos, tais como envolve concessão de módulos específicos para uma aplicação de alguma área. Um módulo específico é uma área específica, por exemplo, você pode ser uma área de engenharia, design e multimídia, são as áreas mais utilizadas. E ao nível de declaração, os tamanhos das diversas dimensões são separados por vírgula. Então, existe uma sintaxe para multidimensional e uma sintaxe específica para você seguir. Então, neste caso, vamos agora para o array. Aqui eu apertei o botão. Sempre esse problema. Vamos para o array, tabela. Certo? A sintaxe é a mesma, porém muda o seguinte: a sintaxe tem seu tipo, certo? Dentro dela você pode declarar o vírgula para a dimensão que você está especificando, vai ter um nome também específico, um array, você vai especificar o nome e o new, e repete novamente o tipo dele e o tamanho para cada array, certo? 9, 3, por exemplo. O tamanho A, o tamanho B. A, tamanho B. Correto? Beleza. Então vamos declarar aqui agora um exemplo string que a gente estava fazendo, ou multidimensional. E neste caso eu vou fazer uma ficha, né? Uma ficha cadastral que eu vou especificar dados para uma ficha. New string, vou especificar o tamanho, por exemplo, 9, tamanho de 9 dimensões, com 3 declaração, certo? Ponto e vírgula aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso chamar essa ficha e falar o seguinte: na posição 3 de 2, faça o seguinte: nessa posição 3, você vai explicar 10 de janeiro, um exemplo, uma ficha, né? Então neste caso aqui eu estou na quarta linha, porque o array ele inicia o seguinte: de 0 a 0, ele começa a contar da linha 0. Então a posição 0 é a linha 1, posição do 1 e assim por diante. É meio confuso isso, mas aos poucos você vai entender, devido que o computador ele entende como 0 como valor. Então aqui se entende que eu estou na linha 4, na coluna 3, certo? Linha 4, coluna 3. Porque é o valor específico aqui, 0. Você pode contar aqui, é o valor específico 0, que é 1, 2, 3.
Então, aqui ó, é o array 3, é a posição 3. Então 0, 1, 2, 3, certo? Da coluna 2. Se eu sou um array de 3 dimensão, vamos lá. Agora aqui é melhor assim. 0, linha, 0, 1, 2, 3, 0, e assim por diante, né? 3. Aqui a gente ia até a 9 aqui, mas a gente vai fazer essa 3. Neste caso a coluna. A coluna 0, 1, 2. Só tem, como só tem 3 colunas, 0, 1, 2. Então, eu estou na terceira coluna, porque eu estou dizendo aqui na posição 2. 0, então 1, 0, 1, 2. Estou na posição terceira coluna. Só contar 1, 2, 3. Fica confuso, né? Mas aqui a coluna, essa 3 aqui, o valor é da coluna. E esses 4 valores aqui é da linha. Linha, coluna. Linha, coluna. Certo? Tem 9 linhas e 3 colunas. Então tem que saber a posição de cada valor. Complicadinho esse, mas é o formato da... Então aqui você pode... Ficha 3, eu vou aqui, ó. A ficha... Beleza. Na posição 0. Linha 1, coluna 1. Linha 0, coluna 1. Ou linha 1, coluna 2. Seria assim. Você pode especificar outros valores. Neste caso aqui, você pode especificar outros valores para isso. Então é multidimensional. Eu estou guardando valores de uma determinada linha e determinada coluna. Neste caso aqui, eu só guardo os valores em cada linha. E aqui a gente guarda ele dessa forma, certo? E aqui você também pode especificar como int, que só recebe inteiro. Neste caso aqui recebe string. Aqui eu vou fazer um array multidimensional int. Então, seguinte, vou especificar tridimensional, neste caso valores, igual a new int 4, 4, 7, por exemplo. Então vamos especificar a declaração, que é um array tridimensional. Então vamos especificar assim valores, ou atribuir esses valores. Valores eu vou especificar. Aí eu vou ter que especificar, né? Neste caso. 1, 2, 0. Então eu vou ter o valor 65. Se eu botar string aqui, ele não vai aceitar. String. Porque o tipo dele é int, que é uma array tridimensional. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o valor 65. Então eu estou armazenando nesse específico valor, o valor 65. Certo? Para encontrar ele, eu tenho que acessar esses valores para encontrar nessa posição. Porque fica mais fácil para analisar mais valores aqui, neste caso tridimensional. Né? A gente tem mais possibilidades, até para armazenar valores comparados, isso específico, certo? Então a gente pode entrar aqui no site da documentação da Microsoft, certo? Nós podemos e aí a gente pode verificar mais. Você pode aqui no site da Microsoft, você pode pesquisar mais sobre arrays
dimensional e dimensional, certo?